Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá de 2 Reis, capítulo 6, dos versos 15 a 17, que dizem o seguinte: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os versículos que nós acabamos de ler estão inseridos numa tremenda história. O episódio nos conta sobre o cerco da cidade de Dotã, em Israel, pelo exército sírio, o qual queria prender o profeta Eliseu. E dentro dessa situação de extremo perigo, dois tipos de olhares vêm à tona. O olhar do profeta que via a realidade com os olhos da fé e o olhar do seu servo que via a situação apenas com os seus olhos físicos. Existe uma grande diferença entre o olhar da carne e o olhar da fé. O modo como enxergamos a realidade, especialmente em situações de perigos, dificuldades, faz uma grande diferença em como nos sentimos diante da vida com as suas múltiplas circunstâncias. Em primeiro lugar, os olhos da carne, por mais espetaculares que sejam, são limitados. Versículo 15. Os nossos olhos físicos veem a realidade apenas no plano físico. O servo de Eliseu levantou-se bem cedo e viu a cidade cercada pelo exército sírio com os seus cavalos e carros, o que o levou a dizer ao profeta: Ai, meu senhor, que faremos? Ao olhar para o horizonte, vi apenas o temível exército sírio que representava um perigo real. Por isso, sentiu medo. Isso exemplifica o que pode acontecer conosco. Quando nos vemos cercados por situações difíceis, a nossa tendência é olharmos os problemas apenas com os nossos limitados olhos físicos. E à semelhança do servo de Eliseu, exclamamos: Ai, que faremos? Não recrimino o servo de Eliseu pela sua primeira atitude de medo. É comum sentirmos medo quando nos vemos ameaçados. Quantas vezes olhamos ao nosso redor e somos surpreendidos por tantos problemas para os quais não vemos nenhuma solução imediata? Quantas vezes somos assediados por dificuldades que nos fazem exclamar: Senhor, que farei agora? E nos enchemos de medo, e com razão. Nós somos humanos. O problema não é o medo inicial. Isso acontece com todo mundo. O problema é ficarmos presos a esse primeiro olhar, que enxerga as coisas apenas no plano físico. Aí o pessimismo e a desesperança se apossam de nós. Pessoas que olham os problemas apenas pelo olhar físico podem ruminar suas dificuldades indefinidamente, reclamar deles o tempo todo, como se representassem toda a realidade. A história de Eliseu com o seu servo nos mostra que existe uma realidade além da realidade física, que não pode ser vista com os olhos da carne, mas somente com os olhos da fé. E isso nos leva ao próximo ponto dessa reflexão. Os olhos da fé veem muito além dos olhos da carne. Versículo 17. Eliseu, diferentemente do seu servo, via as coisas pelo olhar da fé. Estava treinado nisso. Diante da incapacidade espiritual do seu servo, o profeta pede a Deus que milagrosamente abra os olhos do seu servo para que veja além do que os seus olhos físicos viam. E qual foi o resultado? Os olhos do servo foram abertos e ele viu um outro exército com cavalos e carros de fogo que protegiam o profeta.
O servo teve a grande oportunidade de ver com os olhos da fé uma outra realidade, um outro exército, não humano, o exército do Senhor que estava presente ali de maneira invisível, pronto para entrar em ação se necessário. Esse episódio reforça o que a palavra de Deus nos mostra sempre, que a fé vê além do plano físico. E não somente do plano físico, mas os olhos da fé até anteveem acontecimentos que hão de acontecer. Os patriarcas, por exemplo, morreram, mas viram as promessas de Deus através dos olhos da fé. Moisés, a despeito da ira do rei do Egito, ficou firme como vendo o invisível, como nos diz o autor aos Hebreus. Nós precisamos, como filhos de Deus, desenvolver essa habilidade, ver além do plano físico, além das impossibilidades aparentes, além do óbvio, além do horizonte, além dos cálculos humanos, além das estimativas carnais. Embora muitos não acreditem, a Bíblia nos mostra que a realidade vai além do que os nossos olhos físicos podem ver. Inclui realidades invisíveis a olho nu, só vistos e cridos pelos olhos da fé. A ciência não consegue apreender e nem explicar essa realidade, somente os que têm fé. O profeta e o seu servo, à luz da ciência, bem poderiam ser equivocadamente acusados de terem tido uma alucinação visual. Alucinações representam uma alteração psíquica da nossa senso-percepção. Trata-se de percepção sem objeto, ou seja, não corresponde à realidade. E de fato, essa alteração psíquica está presente em vários quadros psiquiátricos e não psiquiátricos também. No entanto, no caso de Eliseu e seu servo e de outros personagens bíblicos, não se trata de ilusória alteração psíquica. São realidades de fato, de uma outra ordem, vistas apenas pelos olhos da fé. Nós cristãos cremos em realidades espirituais invisíveis, das quais a Bíblia nos fala, presentes em várias das histórias bíblicas. Trata-se de realidades que vão além do plano físico, críveis somente pelos olhos da fé. Qual a implicação disso? Os que creem pelos olhos da fé sabem que ao seu redor tem um Deus que cuida, que protege, que os cerca, que está presente. E mesmo que não os poupe de sofrimentos, não significa que essas realidades espirituais não existam e que Deus não se importa conosco ou mesmo não nos proteja de alguma maneira. Apenas significa que ele tem um propósito mais elevado, que vai além do sofrimento, como no caso do seu Filho Jesus Cristo e de tantos outros dos seus seguidores. Assim, precisamos ver a proteção de Deus quando os problemas nos cercam, assim como Eliseu e assim como o servo o fizeram. Olhar os perigos, os problemas, as circunstâncias, enfim, a vida, pelos olhos da fé, nos dá confiança em Deus. Ante a pergunta desesperada do seu servo, Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí, quando cremos que o Senhor está conosco, o temor que em princípio quer se apossar de nós desaparece. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ele anda por fé e não por vista. Por isso, sempre está de bom ânimo. Andar pela fé nos dá ânimo, nos enche de confiança. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo contribuirá para que Deus cumpra com os seus propósitos em nossa vida. Tanto o nosso humor quanto a nossa confiança em Deus mudarão quando enxergamos a vida dessa maneira. Se você está vivendo para cumprir o plano de Deus, que Deus tem para a sua vida, você acha que alguém ou algum problema irá impedi-lo de realizá-lo? De maneira alguma. Deus está do teu lado e estará até o fim.
Vocês acham que o exército sírio colocaria fim no ministério de Eliseu, que Eliseu tinha recebido do Senhor? De maneira alguma. Nessa ocasião, o exército sírio foi envergonhado pelo poder de Deus que o acometeu de cegueira. E depois disso, a Síria não mais investiu contra Israel. Versículo 23. Há lições aqui para todos os lados, inclusive para nós. Deus está do lado do seu povo. Alguém pode perguntar se Deus iria proteger o seu servo, por que permitiu que o inimigo chegasse tão perto? Quem sabe para que o servo pudesse aprender uma lição? Quem sabe para que a nação de Israel pudesse conhecer o poder de Deus? Quem sabe para que o rei da Síria e seu exército conhecesse quem era que defendia Israel, como de fato o soube? É difícil responder algumas perguntas sobre situações que cercam a nossa vida. Mas por certo podemos crer que Deus está do nosso lado e que não permitirá que nenhuma situação nos atinja sem a sua permissão, sem um propósito. Se olharmos para as situações difíceis com os olhos da carne, nos desesperamos. Não vemos nenhuma saída. Podemos até nos revoltar com o suposto descaso de Deus. Mas se olharmos com os olhos da fé, mesmo nos momentos mais difíceis, veremos a providência de Deus de alguma forma. Que tipo de olhar você tem? Com que tipo de olhar você tem visto as dificuldades ou os inimigos que cercam a sua vida? Pelos olhos da carne ou pelos olhos da fé? Deus quer que vivamos pelos olhos da fé e não apenas pelos olhos da carne. Que Deus nos abençoe.